Fala, querido terapeuta, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula. Hoje nós vamos falar de público e nicho. E aí eu vou dar algumas dicas aqui imprescindíveis, importantíssimas para que você tenha sucesso nessa escolha de público, porque é uma escolha de fato, tá? O público me escolheu. Para com isso, que você pode ter uma dor de cabeça muito grande com essa coisa de esperar que o público te escolha. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer é determinar exatamente qual que é o tipo de intervenção terapêutica que você escolheu. Você quer trabalhar com o quê? Você está indo para o quê? Para massoterapia? Você está indo para terapias de intervenção de cura energética? Você está indo para terapias cognitivas? Qual que é o tipo de terapia? Porque o tipo de terapia que você escolher, automaticamente já tem o seu próprio público. Então, não é nenhuma questão de que você tem que escolher um público. Não, você entra numa área, aquela área já tem um público. Aí, depois nós vamos para agora, né? Depois agora nós vamos para a segunda dica, que é, já entendi, já escolhi a intervenção terapêutica que eu quero atuar. Ótimo, ela já tem um público. Ok, com o que esse público está insatisfeito dentro desse contexto? O que é que eu posso melhorar dentro dessa intervenção terapêutica? O que eu tenho, o que eu sei fazer, ou como eu sei fazer alguma coisa que é diferente do que já está sendo feito. Porque é aqui, que aí a gente fala da questão da escolha de público, é aqui que você começa a separar um público para você. O público, que público? O público insatisfeito. O público que não está tendo um resultado X, mesmo que ele espere ter esse resultado. Então é nesse momento aqui que você começa o processo de estabelecer um público para você, tá? Vamos pensar de novo, tá? Primeiro, aquela área que você escolheu tem um público próprio. Ok. Depois, aquela área que você escolheu que tem um público próprio, dentro desse público, agora nós já diminuímos a fatia do bolo, dentro desse público eu vou pegar uma outra parcela de público, que aí eu vou tornar esse público meu. Talvez porque, por exemplo, hoje eu estou mentorando terapeutas, mas quando eu era o terapeuta, ou no momento em que eu estou terapeuta, comecei a trabalhar com um tipo de terapia diferente do que era comum na minha cidade, na minha região, entende? Eu comecei a fazer uma coisa diferente. Enquanto todo mundo está procurando segurar cliente, porque acha que o ganhar está em segurar o cliente, e eu não estou aqui criticando quem faz, tá? É só uma questão de visão. Eu não queria isso, porque eu entendo que, na minha opinião, soltar o cliente mais rápido é mais interessante. Agora, como que eu faço para soltar esse cliente mais rápido, para trabalhar com esse cliente e ir direto no problema, resolver o problema e dar autonomia para ele e ganhar dinheiro ao mesmo tempo? Se você quer saber como fazer isso, então provavelmente aqui embaixo, em algum lugar, ou na descrição, você vai encontrar cursos, você vai encontrar mentoria, link para você ir para a mentoria, e lá eu vou te ensinar exatamente como que você faz isso. Trabalhar menos e ganhar mais. Terceiro ponto específico na determinação do seu público. Então vamos lá. A área que eu escolhi já tem um público próprio. Dentro desse público, eu separo uma galera que está insatisfeita com alguma coisa ou tem uma dor específica e eu sei resolver essa dor. Agora, eu começo a fazer o processo de nichar e subnichar esse público. Então, agora, nesse momento, talvez você já esteja pensando, Jack, mas isso que você está fazendo já é nicho. Ainda não, porque eu estou trabalhando na abrangência. Eu estou trabalhando no todo. Nesse ponto aqui é o ponto crucial, porque aqui você precisa fazer uma escolha que, dependendo do tempo de terapia e da experiência que você está tendo, especialmente a experiência financeira que você está tendo dentro das terapias, é aqui que mora o seu grande problema. Se você está começando, você nem sabe que esse problema existe, que é aprenda a abrir mão de um monte de gente. Porque aqui começa o processo de nicho. Então, nesse momento que começa o processo de nicho, você tem que soltar. Por exemplo, dentro dessa galera que tem um público próprio, por exemplo, dentro da hipnose, tem uma galera que já gosta de hipnose, já sabe sobre hipnose ou tem curiosidade. Ele já é público da hipnose. Dentro desse público, o que eu fiz? Eu
criei um processo novo. Eu não quero esse cara fazendo hipnose e sendo dependente de hipnose o resto da vida. Eu quero o mais rápido possível soltar esse cara, dar autonomia para que ele possa ir fazer outras intervenções, para que ele possa não precisar tanto mais de um processo terapêutico. Ok, então aqui eu fiz o segundo processo. Meu terceiro processo dentro, né, que foi essa questão de nicho, eu fui pegar o quê? Pessoas que têm travas específicas, que sofrem transtornos, tá? Mas isso como consequência, e são travadas na questão de negócios. Então, eu fui trabalhar com uma hipnose voltada para o corporativo. Aqui eu comecei a nichar, dentro da hipnose, eu comecei a nichar um público. Pegar um público... Só que para isso eu tive que abrir mão de público para emagrecimento. Eu tive que abrir mão de público que procura hipnose para emagrecimento. Público que procura hipnose para transtorno alimentar. Público que procura hipnose para vícios de tabagismo. Tal. Eu tive que abrir mão de um monte de gente que procura hipnose para outras coisas. E virar para essas pessoas e falar assim, não, eu não atendo isso mais, é uma dificuldade muito grande. Então... E não estou dizendo que nesse momento, se você está começando, não é isso que você tem que fazer. Mas se você fizer, você encontra um público mais rápido. Jack, por que para quem está começando você não indica que faça isso no início? Porque você precisa ganhar terreno. A grande sacada, agora é a dica bônus, a grande sacada dessa questão de público e nicho é o seguinte, depois que você já sabe onde você vai atuar, depois que você já fez todas essas escolhas, agora você precisa testar aquilo que te dá mais tesão, aquilo que te dá mais prazer de fazer, aquilo que você entende, fala, cara, eu sou muito bom nisso aqui, eu sou muito foda nisso aqui, entende? Eu me especializei em traumas e bloqueios. E eu fiquei muito bom em traumas. Eu me especializei em traumas, em resolver traumas, ressignificar traumas. Fiquei foda nisso. Aqui que está a questão. Quando a pessoa vem para mim e eu já começo a fazer a pré-atração desse público voltado para traumas, eu começo a fazer um público de traumas específico que gosta do que eu falo, que gosta do que eu faço, que gosta da forma como eu trabalho, da visão de negócio que eu tenho. Acabou. É nesse momento aqui que você segura um público extremamente especializado. Presta atenção, só para recapitular, tá bom? Para quem está começando, se você já está focando, não, eu sei exatamente que eu quero ir para tal área e eu quero isso, tá mais fácil para você. Se você está muito confuso com relação a isso, testa o máximo de coisas que você puder. Por quê? Nos testes, vai falar, eu não gosto disso. Eu fiz isso aqui, mas não gostei disso aqui. O cara me procurou para tal intervenção e eu não gostei muito de trabalhar. Então você percebe que você vai eliminando, e esse processo de eliminar aquilo que você não gosta é muito importante, porque quando você gosta de uma coisa, você não vê dificuldade naquilo. É simples assim. Provavelmente você já passou por uma aula comigo onde eu falo sobre entender qual que é a sua missão de vida. Entender para o que você nasceu. Se você já passou por essa aula, você já sabe sobre como que isso funciona e fica muito mais fácil absorver isso aqui, tá bom? Se você não passou por essa aula ainda, procura essa aula que ela deve estar aqui por algum lugar, ou ela, não sei se a equipe já disponibilizou isso para geral aqui no YouTube ou em outra área, ou em outra rede social, ou se ainda está restrito só para quem comprou o curso, tá? Mas para quem tem um curso, provavelmente você já passou por essa aula comigo, tá bom? Pessoal, próxima aula nós vamos falar sobre Pixel, a importância de entender o funcionamento do Pixel para o Facebook, e depois disso nós vamos ter a aula prática de anúncios também. Então, não perca as próximas aulas, não perca, se você está aqui no gratuito, procure. Em algum lugar aqui vai ter link para você acessar e saber como é que faz para entrar para dentro dessa comunidade terapêutica e aprender mais com a gente, ou fazer nossos cursos do Instituto Jack Sidney, Instituto de Desenvolvimento Emocional. Beijo no coração, até a próxima aula.